Bom, primeiramente dar as boas-vindas a vocês, né, palestrantes, participantes do GT e convidados. Eu estou muito feliz porque esse é o primeiro encontro, né, da série Insights do GT de Inovação, de 2024, e não podia ser um tema mais feliz no Dia Internacional da Felicidade, que é falar sobre justamente essa temática. Eu vou, sem mais delongas, né? Acho que todo mundo está muito curioso para debater o assunto. Eu vou passar a palavra ao Newton Lemos, que é o coordenador do nosso GT de Inovação da Bracon, que vai introduzir aí os nossos palestrantes convidados e convidadas, ok? Vamos lá, Newton, com você. Bom dia a todos e a todas aqui do nosso GT convidados. O engraçado é que esse tema surgiu, eu conheci Luan faz um tempinho aqui no Recife, em um evento sobre felicidade corporativa, etc. A gente bateu um papo e criou uma sintonia, né? A gente tem sempre se falado, tem sempre conversado sobre o tema, e a gente pensou assim, o objetivo do GT, ele é sair um pouquinho da caixa da inovação, está ligada à tecnologia. Então, a inovação pode estar ligada a processos, a ideias, a conceitos, inclusive, para a gente implementar nas empresas e nas agências, né, e nos clientes. Então, nada mais justo do que fazer um bate-papo sobre a felicidade nesse meio corporativo, como a gente de agência pode ajudar nesse processo, como podemos ter ambientes felizes dentro das empresas que a gente vive na cobrança de resultado, de estar sempre acompanhando as demandas do cliente. Então, a gente também precisa ter um momento disso e mostrar também que esse processo não é somente algo, não é algo solto, é uma ciência, né? Isso hoje é estudado, isso hoje tem dados em cima. Luan vai mostrar aqui indicadores do que a gente pode medir esse processo e os ganhos que isso gera, né? As meninas aí, Camila e Tamires, estão aí para mostrar os exemplos de que investir nisso dá resultado. E dá resultado financeiro, de manutenção de valores, de pessoas na empresa, engajamento dos times, é positivo, né? Então é bastante positivo a gente sair dessa, desmistificar a felicidade como algo simples, mas que existe estudo, existe dados, existe informação importante por trás do tema. Tá certo? Eu vou agora passar a palavra para Luan. A gente hoje nessa conversa está com o Luan Rodrigues, que é fundador das Inbox, tá? Camila Magre, que é sócia da WePlace, e Tamires Santos, que é coordenador de desenvolvimento humano da Leveros. Luan vai falar um pouquinho, queria introduzir Luan, essa conversa, você explicando um pouquinho o que é essa ciência nova da felicidade, e aí você dá a sua explanação aí para a gente. Tá bom, meu amigo? Obrigado pela presença de todos. Nossa Senhora, gente, é uma honra estar aqui com todos vocês. Eu tô animadaço aqui, de um jeito assim que não dá para explicar. Mas para a gente poder introduzir esse assunto, pessoal, a gente pode começar falando de felicidade, dizendo que a felicidade é muito sobre com quem você caminha, com as pessoas que você escolheu estar, né? E um grande desafio dentro das organizações é construir sua cultura de forma que ela tenha e atraia as pessoas certas, né? E retenha e consiga manter, né? Reter esses talentos, né? É um grande desafio, né? A Tami vai puxar um pouquinho disso, desse desafio que ela vem aí ao longo de muitos anos. A Cami também vai conseguir puxar, né, Cami, com relação a isso dentro do WePlace, dentro dos clientes que o WePlace atende, que eu acho que já traz um pouco dessa relação, pessoal. Mas aqui eu quero trazer para vocês que isso que nós fizemos aqui ao longo dos anos com muito carinho é um trabalho de muitos anos mesmo. Então eu queria começar aqui a gente celebrando um pouco disso e eu também exercitando um pouco da gratidão por trás desse cenário. Aqui a gente está com o Jorginho aqui. Então, depois vocês procurem aí na telinha de vocês o Jorginho, esse senhor maravilhoso que está aqui, que de senhor não tem nada, joga golfe, é um exemplo para mim de vitalidade. É uma grande inspiração nesse processo e é um estatístico, é cientista da felicidade há mais décadas do que eu tenho de existência. Então, eu estou nesse tema aí liderando, eu tenho uma habilidade de liderança e de empreendedorismo muito forte, mas sem ele isso daí não seria possível, né? Junto com isso aqui nós temos também o Zito,
que é um dos fundadores da Zenbox também, que também está aqui, que é a pessoa que toca as questões de comunicação, a Mari, que é uma diretora de felicidade, que a gente quer deixar à disposição para que vocês possam interagir depois também, possam levar isso daqui adiante. Temos aqui também o Guilherme, a Simone, outras pessoas do time da Zenbox. Nós estamos aqui hoje para poder estar à disposição de sanar o máximo de dúvidas para que vocês, em diversos contextos, seja da aplicação do dia a dia, seja dos indicadores, na minúcia do indicador, caso tenha alguém aqui que queira entender nesse sentido, ou no processo, ou até mesmo nas nossas tecnologias, que a gente consiga subsidiar tudo isso. E que eu esteja aqui como um grande servidor desse processo aqui. Então, antes de qualquer coisa, contem com a gente, beleza? Todo mundo aí na mesma página? Vamos junto? Agora, para a gente poder começar esse processo, pessoal, eu vou dividir ele mais ou menos da seguinte forma. A gente vai entender como que a gente está se sentindo, eu vou mostrar como se encaixa e como que a gente constrói estratégia para esse cenário, e com isso a gente vai começar um debate para que a Cami possa contar como que ela fez isso liderando lá dentro da organização e a Leveros também. Mas basicamente, para a gente começar aqui o processo, pessoal, quanto mais pessoas a gente tiver com um rostinho na tela, mais legal vai ficar. E a gente vai conseguir celebrar isso de uma forma muito, muito, muito legal. Então, mesmo que vocês estejam aí, de repente, numa situação que nem eu estou aqui, eu estou com um bebezinho aqui em casa de 1 mês e pouco, então vira e mexe, eu estou com ele aqui no colo, ela aqui no colo, que é a Alana, né, a minha filha querida, e estamos nesse processo. Mas quanto mais rostinhos tiver aqui, mais sentimento a gente vai conseguir transmitir. É muito sobre isso, né? O que que a gente vai medir, né? A gente vai medir esse processo, né? Esse engajamento. E para a gente poder começar aqui, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Parece uma pergunta simples, às vezes a gente não faz, não puxa isso, mas levantem a mão no Zoom mesmo, quem quer ser feliz? Levanta lá, na mãozinha do Zoom assim. Vamos encher esse Zoom aqui de pontos de contato. Então vamos lá. Ó, eu estou vendo aqui já uma tela quase cheia. Estou conseguindo ver a segunda tela enchendo também, né? E por aí vai. Então, estamos aqui com muita gente que quer ser feliz. Então, a maioria das pessoas conseguiu se manifestar aqui. Vamos abaixar a mão agora e vamos fazer um teste que é o teste da vez, né? Para a gente entender o retorno sobre investimento nessa felicidade aí. Quem conseguiu, quem investiu especificamente em ser feliz hoje, cultivou a felicidade de forma dedicada, integral, pensando nisso, o que te faz bem, o que te constrói, o que te leva para esse estado de consciência, mas fez isso hoje. Quem consegue aí levantar essa mãozinha aí para mim? Opa, temos algumas pessoas. Mas já diminui bastante, turma. Já deu uma diminuidinha já. E olha que a gente está numa turma qualificada, né? De pessoas interessadas, né? A gente está aqui hoje já é um pouco desse estímulo de cultivar esse cenário. O que a gente percebeu dentro das organizações, e também quando a gente foi fazer nessa mesma data, no ano passado, o anúncio do Mapa da Felicidade do Estado de São Paulo, é que as pessoas querem de forma unânime ser feliz, mas uma pequena proporção investe nisso. Ou por falta de tempo, ou por falta de incentivo, ou porque o trabalho está tomando uma porcentagem imensa das suas vidas e elas não estão conseguindo cultivar isso. A nossa solução permite com que as pessoas e os indicadores que as pessoas possam colocar a felicidade na agenda. É um pouquinho disso que eu vou mostrar para vocês hoje e vou mostrar como que vocês podem ainda ganhar um presente de transbordo disso, que é colocar a agenda de ESG em pauta dentro da sua organização. Porque uma vez que você cuida do seu colaborador, você está ajudando a enviar um ser humano melhor para casa, né? Na hora que ele se sente bem, que ele se constrói no trabalho, ele consegue ter esse estímulo também para todas as outras dinâmicas da vida que ele tem. Tá fazendo sentido até aqui, turma? Beleza? Estamos conectando? Então vamos lá. Agora eu vou puxar uma apresentaçãozinha estruturada aqui para a gente poder trazer os pontos para esse cenário. Vão juntando as dúvidas aí, viu? Vamos falar de felicidade. Dia legal. Quando vocês estiverem vendo, vamos lá.
Boa. Todo mundo vendo? Beleza? Bora, turma. Então vamos lá. Imaginem, pessoal, que a ciência da felicidade uma base, ela usa como base dos seus estudos outras duas abordagens aí que são importantes, que é a psicologia positiva e a neurociência. Basicamente, é um pouco desse entendimento de como a gente pode conduzir as pessoas para um lugar melhor a partir da sua saúde mental. Então, se a gente olha, o mundo ele está com bastante dor em relação a isso, né? O ambiente de trabalho está muito difícil de lidar, as dinâmicas estão muito ansiosas, né? Muito voláteis e a gente não está conseguindo administrar isso muito bem, né? E isso está causando uma série de questões que agora a sociedade como um todo está percebendo, né? Você está tendo um cenário aí muito difícil do ponto de vista tanto de reter talentos e ter um cenário bom no trabalho, quanto de manter uma estrutura legal nas relações que as pessoas têm fora do trabalho. Isso tudo é bem desafiador, né? O que a gente pôde perceber ao longo desses últimos anos, e para a gente poder conseguir disponibilizar para o mercado uma forma das organizações agirem em relação a isso e poderem ter melhores resultados, né? Conseguirem vender melhor, conseguirem atender melhor, conseguirem ter uma cultura forte, né? Mais feliz, mais saudável, mais criativa. A gente entendeu que a grande dor, o grande contexto por trás disso é que as organizações elas estavam com dificuldade de conseguir responder essas necessidades humanas no trabalho. Então, todo ser humano é diferente. Cada ser humano tem uma habilidade, tem uma vocação, tem uma potência. Como que a gente faz para essa galera entregar valor dentro do ambiente de trabalho, né? E a gente percebeu também que algumas movimentações, alguns impactos estavam acontecendo no mundo em relação, por exemplo, à falta de consciência sobre a felicidade. Para pensar aí, faz um exercício de imaginação aí comigo. Imagina uma pessoa abrir a barra de pesquisa do Google, aquela barra branca, deprimente. Aí você vai lá e escreve lá no Google, como ser feliz. As pessoas estão fazendo 41 milhões de vezes por mês esse exercício de perguntar para o Google como ser feliz. Imagina o descompasso e a falta de consciência que as pessoas estão tendo para poder chegar ao ponto de fazer uma ação como essa, né? Da gente perguntar. Às vezes você está em casa com o ente que mais poderia te promover essa construção desse estado de consciência. Às vezes a sua empresa poderia estar te ajudando a construir esse estado de consciência, mas as pessoas estão lá recorrendo ao Google. Então, olha que interessante a gente começar a olhar para isso, né? A outra questão que é muito louca é que as pessoas não estão conseguindo encontrar significado e realização no ambiente de trabalho. Elas estão sentindo que o ser humano que elas são não está conectado com aquilo que elas têm condição de entregar no trabalho. Imaginem vocês aí, profissionais de comunicação, nas agências que vocês já trabalharam, nos cenários que vocês já trabalharam. Vocês já se sentiram assim alguma vez? Tipo, pô, será que eu estou fazendo o que eu gosto de fazer? Ou será que eu estou fazendo aquilo que eu tenho a vocação para fazer, né? A realidade é que os profissionais estão entendendo que não. A outra questão é que isso acaba desdobrando num agravante que é uma pessoa que ela não tem uma condição no trabalho, que é uma condição legal, que ela possa se perceber parte daquilo, ela vai ter uma propensão maior a se sentir esgotada. Uma empresa que não é empática com o ser humano, também começa a promover esse desgaste. E nós já estamos aí, tem uma pesquisa global que nos traz aí que 40% aí da força de trabalho mundial que trabalha na área administrativa, né, não em campos ou fábricas em si, estão se sentindo esgotadas. Só que parem para pensar, quem que gerencia a mão de obra de uma fábrica? Normalmente é uma pessoa da área administrativa, vocês concordam? A pessoa está lá gerenciando, essa pessoa ela vai gerenciar centenas de outras pessoas. Essa pessoa não estando bem da mente, da cabeça e do cenário, de tudo que ela está vivendo ali, é um risco para o negócio, né? A gente tem um cenário. E isso acaba transbordando. 8,8 trilhões aí é o impacto desse baixo engajamento na economia global, que já representa aí 9% do PIB. Então, olha que interessante. Isso é desperdício, é desgaste de vida humana, a coisa mais preciosa que existe, né? Vocês concordam comigo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá em linha
com o que vocês estão vivendo aí? É muito louco, né? Tudo isso. Mas vamos olhar para a perspectiva. Vamos puxar um pouco mais. Qual que é a grande questão por trás de tudo isso? Muito se fala, né, sobre o futuro do trabalho, né? Ah, mas nós temos que falar sobre o futuro do trabalho. O futuro do trabalho é inteligência artificial, o futuro do trabalho é tecnologia para todo lado, é esse cenário de abstração, metaverso, tal, mas um pouco conectando no que o Newton falou e sobre a inovação. Será que, assim como a inovação não é só sobre tecnologia, será que o futuro do trabalho também é só sobre tecnologia? Uma vez que o futuro do trabalho ele é humano, né? Esse é o grande lance. Eu estava lendo um artigo, pessoal, bem legal, que foi a própria Marina que está aqui que me passou, que é um artigo que fala o seguinte, que a inteligência artificial ela tem um fundamento de apoio ao ser humano como mais uma inteligência, para que o ser humano possa conseguir entregar o seu valor no ambiente de trabalho. A gente precisa colocar essas tecnologias no lugar delas, para que elas possam ser grandes assessores da nossa criatividade, da nossa inteligência, da nossa humanidade. Então, medir a felicidade no trabalho passa a ser fundamental. Aí você pergunta, por quê? Porque a felicidade é um estado de consciência onde nós, seres humanos, sentimos e nenhum outro ser tem essa capacidade de desenvolver esse estado de consciência. E quando a gente pergunta para uma pessoa, né, a gente fala sobre, pergunta para ela, por exemplo, pô, e aí, você tá feliz? A pessoa vai lá na cabeça dela, analisa tudo que tá rolando e responde: tô, não tô. Ou então, poderia estar melhor. Então, já é um mecanismo que está dentro de nós, seres humanos. A felicidade, pessoal, ela já representa a síntese de como o ser humano avalia a sua condição de vida. Então, se eu perguntar isso, eu entro numa estrutura que a pessoa já faz essa avaliação. Por isso que é tão legal medir, por isso que é tão estratégico levar isso para o trabalho. Imagina você conseguir ter no indicador uma forma de você perguntar para as pessoas conseguem refletir sobre aquilo, aquelas pessoas já melhoram com essa reflexão, porque isso melhora o estado de consciência delas, e elas automaticamente conseguem gerar informações estratégicas para que a organização possa melhorar ainda mais o seu ambiente e conseguir ter um resultado ainda melhor dentro do seu negócio. É um pouco disso que eu vou trazer aqui para vocês. E aí, quando a gente pensa, né, dentro de soluções, um pouco do que a Cami vai trazer de indicadores e a própria Tami também, que estão aqui representando a Leveros e o ePlace, elas estavam em busca basicamente dessas três soluções. Vocês devem estar vendo no mercado uma série de movimentações de empresas que estão trabalhando para poder gerir e implementar seus programas de felicidade, mas elas acabam se deparando nesses problemas. As organizações, elas estão muito doentes, então não é só sobre falar de felicidade ou colocar a felicidade na agenda, precisa compreender qual que é a necessidade real daquelas pessoas. A falta de soluções baseadas na ciência, então as pessoas ficam meio em dúvida, poxa, eu posso seguir isso, eu não posso seguir, e a ausência de indicadores, né, para esse cenário. Empresas são movidas a indicadores. Se a gente não tem indicador, como é que eu vou negociar com o board da empresa? Vocês concordam? Como que eu vou negociar levantar um investimento para poder fazer uma campanha ou levantar um investimento para eu poder melhorar uma área ou eu contratar novas pessoas se eu não sei qual que é o impacto daquilo? Fica muito difícil, né? Fica difícil a gente trazer isso para o ambiente de negócio. Nós, das Inbox, a gente consegue trazer isso para o ambiente de negócio, para deixar de ser apenas uma ação hipotética de algo legal que pode ser feito no trabalho, mas sim algo que pode ser feito, medido e aprimorado ao longo do tempo. E aí, com isso, a gente conseguiu trazer essas pontas. E qual que era a grande dúvida, né? Qual que é a dúvida que eu acredito que vocês podem ter aí também? E toda empresa acaba tendo essa dúvida, independente do mercado dela. Toda empresa tem ser humano, sem exceção. Então, qual que é a grande dúvida ali que as empresas têm? É o quão saudável a minha cultura organizacional está para contribuir com a sustentabilidade humana do meu negócio. Sem seres humanos, não tem criatividade. Sem seres humanos, não tem campanha de publicidade. Sem seres humanos, não tem processo de venda. Sem seres humanos, não tem rapport. Sem seres humanos, não tem condição de entrega.
Então a gente conseguiu compatibilizar isso e trazer uma narrativa importante, né? Qual que é a responsabilidade de uma empresa na sociedade? É interessante a gente pensar nisso, galera, e a gente gosta de trazer a reflexão para esse ponto, né? A principal ação de responsabilidade social que uma organização pode ter é enviar um ser humano melhor para a casa dele. Porque quando a gente pesquisa, faz análises populacionais, o que mais importa e mais impacta na vida humana é a família. Tem alguma coisa aí para algum de vocês, assim como a felicidade é algo que importa para todo mundo, é difícil encontrar alguém falar que a família não importa para ele, né? Que a família não impacta nele, né? Então, como que as empresas podem contribuir para que esse ser humano possa ir um ser humano melhor para casa, né? Sentir que ele entregou aquilo que ele tinha que entregar, que ele conseguiu fazer aquilo que ele veio para fazer aqui nesse planeta, mas que ele consiga voltar para casa dele para contar essa história para sua família. A grande diferença está aí, né? Quais são as relações, os tempos de qualidade que estão acontecendo em relação a isso? E aí a gente construiu, montou lá uma escala, uma estrutura, num processo bem definido para avaliar 6 dimensões do comportamento humano. Essas dimensões, elas são dimensões que são comuns em qualquer organização, porque todas as organizações têm seres humanos. E lá a gente consegue entender, por exemplo, em emoções positivas, como que está o impacto mental na realidade das pessoas, em engajamento, como que as pessoas estão se sentindo em relação àquilo que elas estão investindo da vida delas no trabalho, em relacionamento, se as pessoas que estão com elas estão fazendo sentido para aquilo que ela foi fazer ali, se tem significado naquilo que ela está depositando de energia, se elas se sentem realizadas naquilo que elas fazem e se existe vitalidade, se existe condição física ali para que esse processo possa acontecer. A gente transformou tudo isso dentro de uma escala que responde basicamente duas perguntas. Para o colaborador, a gente consegue trazer para ele uma reflexão que vem por trás de uma dinâmica funcional ali, que é qual foi a última vez que se sentiu feliz no trabalho e por quê? Então, o colaborador ele reflete sobre isso todos os meses. Cada vez que ele reflete sobre isso, ele gera um insight para a organização. Imaginem aí, façam esse exercício, pessoal. Qual foi a última vez que você se sentiu feliz no trabalho e por quê? Para algumas pessoas, pode fazer um tempão. Às vezes a pessoa fala, nossa, faz um ano mais ou menos quando eu estava em determinada situação. Aí você começa a refletir, mas faz sentido fazer tanto tempo? Ou então você vai perceber, putz, eu não tenho me sentido feliz no trabalho. O que está pegando? O que está acontecendo? Então a gente tem um conjunto de questões que indagam em torno desse cenário. Além disso, a gente depois entrega para as organizações qual foi a última vez que os seus colaboradores se sentiram felizes no trabalho e por quê. Bem compiladinho, bem claro, dividido por homem, mulher, faixa etária, enfim, tem uma série de elementos e inteligência que vai nesse lugar. Com isso, as empresas conseguem trabalhar em fazer os seus colaboradores, né, mais conectados com a cultura dela e mais felizes no trabalho. Por consequência, seres humanos mais preparados para a sua vida como um todo, e o colaborador reflete sobre a sua felicidade. É uma simbiose onde você consegue construir um programa, uma agenda que vai transformando a organização. Basicamente, pessoal, no dia a dia, o que acontece é a organização, ela pega o calendário que ela tem, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia Internacional da Felicidade, todo esse cenário, e ela consegue alinhar esse calendário a esse conjunto de indicadores, a essas dimensões. E a partir disso, elas conseguem fazer com que as ações sejam mais precisas, que as ações possam ser mais impactantes. Um Dia das Mães, que você sabe qual que é a necessidade das mães, fica mais legal, vocês não concordam? Mas para pensar, por exemplo, em vocês como agência de comunicação. Se você tivesse um briefing de qual que é a necessidade real daquela empresa em relação àquela ação que ela precisa fazer para gerar o impacto naquelas pessoas que ela está destinando aquele impacto, ficaria mais fácil, não ficaria? Imagina você, por exemplo, saber que, pô, eu vou fazer uma ação e essa ação vai ser para a faixa etária entre 25 e 30 anos.
e essa galera está se sentindo de determinada forma e não está se conectando com as necessidades do trabalho, com as questões do trabalho. Você vai saber exatamente como agir. Você gera um rapport automático nesse processo, e isso fica muito dinâmico para essa estrutura. Para a gente fazer isso acontecer, como eu falei para vocês, aqui a gente tem no time cientista, pesquisadores, psicólogos, médicos, engenheiros, pessoas de tecnologia, de marketing também, de operações, e a gente conseguiu operacionalizar tudo isso dentro de uma ferramenta tecnológica também. Então a tecnologia faz parte, que faz com que 6 dimensões do comportamento humano possam ser avaliadas em 24 questões, 4 questões para cada uma dessas dimensões, com um convite de reflexão mensal. A gente convida todos os colaboradores uma vez por mês para refletir, não leva mais do que 5 minutos. Isso subsidia a reflexão dele, que já é um impacto positivo, e também o cenário para que a empresa possa atuar. E esses indicadores têm uma confiabilidade muito grande, que é como aí a Cami e a Tamires estão aí implementando seus programas de felicidade, fortalecendo a sua cultura e construindo uma organização mais sustentável, né? Então, basicamente, é um processo. Esse processo entrega 4 indicadores. Um indicador de felicidade, que permite ela entender, a empresa entender como que está a estrutura, a aderência, que é o quanto que o público dela está aderindo ou não a essa agenda de felicidade, o engajamento, que é o quanto as pessoas estão refletindo consecutivamente em relação àquilo, e a fidelização, que é quando a cultura estabiliza, né? A cultura está realmente pronta para ser desenvolvida e exigida também, e dar os passos que o negócio precisa dentro desse cenário. Basicamente é isso, pessoal. É menos sobre ser o melhor, né, e mais sobre estar saudável. Então a gente disponibiliza essa escala lá dentro para as organizações, dentro de um processo simples, numa dinâmica gostosa, onde a organização ela fica rodando esse ciclo aqui todos os meses. Ela sensibiliza com uma comunicação bem atraente os seus colaboradores, ela provoca essa reflexão mensal entre o dia 20 e o dia 30 para toda a organização. Fica disponível lá entre o dia 20 e o dia 30. Envolve as lideranças para que as lideranças possam entrar numa agenda onde a gente propõe que ser humano gera resultado. Se a empresa é humanizada, o resultado acontece, e a empresa vai impulsionando com ações de felicidade organizacional a partir do calendário que ela já tem, e vem tunando isso. Todos os meses ela vem evoluindo, fazendo com que hoje seja melhor que ontem, amanhã seja melhor que hoje. Basicamente era esse o contexto geral, turma, que eu queria passar para vocês. Temos aí organizações pelo Brasil, públicas, privadas, enfim, grandes, pequenas. Então a gente tem organização com 30 colaboradores, tem uma organização com 3.000. Então é bem factível para qualquer organização contratar esse tipo de cenário e conseguir fazer da felicidade o principal indicador ali da cultura organizacional dela, né? Então esse é o contexto, né? Eu fiz esse recheio, turma, só para vocês conseguirem ter o contexto do que a Cami e a Tami estão trabalhando lá dentro do cenário deles, né? Eu gosto muito de entender se ficou claro, turma. Vocês conseguem levantar a mãozinha para mim com joinha, se ficou claro para vocês? Fez sentido? Levantem aí, que eu posso ter. Boa. Ficou claro para uma parte das pessoas. É isso aí. Agora vamos puxar mais clareza aí. Ô, Newton, se você quiser abrir para alguma dúvida ou já passar a bola para o pessoal que implementa e tem aí anos de trajetória com isso, fica à vontade. Não, a gente poderia complementar a sugestão aqui, as 3 falas, e depois a gente ia para perguntas de uma vez só. Fechado? Maravilha, Aí não maravilha. sei quem das meninas vai começar, se é Camila ou Tamires, mas fique à vontade aí. O Eu, legal eu e penso, importante eu penso de. assim Diga. que a Camila, a Tami já está há mais tempo e há Sim, mais de um verdade. ano já tem uma jornada. Eu acho que a gente podia deixar a Tami por último. Eu acho que a Cami pode contar como que está sendo para ela, porque é o início da jornada e vai parecer mais ainda com a realidade de alguém aqui que possa estar pensando, pô, por que que eu dou o primeiro passo? O que que eu estou buscando? Eu acho que isso deve estar mais quente para a Camila, entendeu?
Então, E, eu acho que pode. e aproveitando, Camila, a gente também queria abordar com você a importância como é que você vê a comunicação como ferramenta importante para a implementação desse programa de felicidade, né? Como é que você vê isso na sua empresa e nos seus clientes? Então, maravilha. Oi, pessoal, bom dia. Bom, eu sou a Camila da WePlace, não sei se todo mundo é, conhece, eu já pude conhecer um pouquinho da WePlace. Nós somos uma consultoria, uma boutique especializada em soluções, né, em estratégias de capital humano. Então, a gente atua com projetos de alinhamento estratégico, projetos de revisão de estrutura organizacional, projetos de cultura, inclusive, cultura organizacional, projetos de busca de executivos e assessment de executivos, né, com foco em desenvolvimento, plano de sucessão. Então, onde existe capital humano, a WePlace atua dentro das organizações, ajudando ao quê? A ajudar as empresas a evoluírem os seus negócios, os seus times, né, os seus modelos de gestão. Então, a gente tem um trabalho aí, nós somos um grupo enxuto, estamos completando 10 anos, por que que eu estou comentando isso? Porque isso tem uma conexão com o nosso projeto, com a Zenbox, né? Que nós estamos passando por um momento de grandes mudanças, de mudança de governança, mudança de estrutura, mudança de, inclusive, reforçar a nossa cultura organizacional. E tem um atributo muito importante da WePlace, que é humana na real. A gente tem esse atributo na cultura, né? Que significa o cuidado com o outro, é uma empresa colaborativa, de empatia, cuidar né, das pessoas, de respeitar as singularidades. Então, o fator humano é muito importante para a WePlace, muito mesmo. Isso, inclusive, isso está na nossa cultura e está na nossa estratégia de negócio, porque isso é um diferencial da nossa marca. E esse ponto humano, ele é tão forte na nossa cultura que os clientes falam isso da gente, os nossos candidatos, o nosso time em pesquisas que a gente realiza falam da questão humana da WePlace. E uma coisa que é interessante é que quem já trabalhou aqui também fala muito na nossa cultura. Nossa, a WePlace é muito humana, é uma empresa muito bacana de se trabalhar. E, coincidentemente, como que surgiu aí o nosso contato com a Zenbox? A Renata, que é uma ex-replacer, hoje faz parte aí junto do time da Zenbox, ela conectou a gente com o Luan, com a Marina, com o time da Zenbox, porque ela entendia que, assim, o propósito da Zenbox, ele tinha alta conexão com o nosso business e com a nossa cultura. E pensando em todas essas mudanças, né, que a gente está passando, a gente achou muito interessante conhecer a Zenbox, que é, ou seja, uma startup que olha a ciência da felicidade com práticas consolidadas, dados e indicadores, que isso é muito importante quando a gente atua diretamente com empresas e falar de felicidade é algo que ele é subjetivo, né, quando a gente fala do tema. Só que a Zenbox, ela proporciona indicadores nas dimensões e que permitem a gente avaliar como que a gente está fazendo. A gente está entregando esse lado humano que a gente acredita, né, porque a gente entende que tem altos e baixos realmente, né? O mundo corporativo, embora a gente seja uma empresa humana, vão existir altos e baixos, momentos de pico de trabalho, momentos de mudança, e isso realmente impacta em toda a organização. Então, quando a gente conheceu a Zenbox, a gente entendeu que eles tinham realmente aí todo um arsenal, né, muito consolidado para ajudar a gente a mensurar a felicidade e a gente, então, achou perfeito fazer essa parceria esse ano, porque são 10 anos de WePlace, nós estamos mudando um monte de coisa e a gente vai poder realmente ver, colher esses dados e saber se a gente está realmente entregando aquilo, né, primeiro aquilo que a gente se propõe enquanto cultura, e também abrir um espaço, né? Então, acho que foram três grandes focos aí quando a gente começou a trabalhar com a Zenbox. A gente começou esse ano, então nós estamos bem no comecinho do projeto. Primeira coisa, eu acho que é a gente querer realmente cuidar das pessoas, cuidar do nosso ambiente, porque o mundo corporativo realmente ele é muito dinâmico, então esse foi o primeiro grande foco do início da parceria. O segundo, realmente, da gente abrir esse espaço de reflexão e conscientização sobre a felicidade, e que ela sim é possível ser medida, né? Então, assim,
esse também era um foco muito importante para a gente poder abrir esse espaço, abrir uma pausas, né, para a gente falar sobre isso. Então, como está a saúde mental das pessoas, como está o engajamento, o propósito, os relacionamentos. Então, poder realmente abrir esse espaço para que tanto o time quanto a empresa, enquanto gestão, possa, né, ter um olhar aí mais profundo do que está acontecendo dentro da organização. E terceiro, objetivo é a gente também poder ajudar nossos clientes a implementarem um programa de felicidade. Então, esse é também um objetivo da WePlace, porque a gente realmente quer ajudar as empresas a olharem esse tema. Então, são 3 grandes objetivos e a gente está bem no comecinho, do projeto, a gente está entrando agora no 3º mês, mas o que eu já posso contar que está sendo um projeto muito, muito interessante, já reverberando bastante dentro da organização. A gente trouxe, né, os indicadores estão trazendo ótimos insights para a gestão, então, assim, como que o time está, ele também é muito interessante porque você vê o reflexo do momento da organização, então são indicadores, assim, muito concretos, né, que estão ajudando a gente a realmente a poder pensar ações, então a gente já começou a implementar algumas ações de comunicação, né, então o Newton até comentou um pouco, né, da questão da comunicação. A comunicação, Newton, ela é fundamental nesse processo. Desde o início, quando você vai lançar o programa e durante o programa, porque tudo que a gente vai fazer é comunicar. Então, a gente tem que comunicar o nosso índice de felicidade, a gente tem que comunicar a liderança, a gente tem que comunicar o nosso time sobre as ações, a gente tem que buscar esse canal de alinhamento o tempo inteiro com o nosso time, porque é só ouvindo o time que a gente vai conseguir pensar em ações, e não só ações de comunicação, mas assim, de gestão, de desenvolvimento. Então, em 2 meses, a gente já pensou ações de desenvolvimento, de retenção, ações de comunicação interna. Então, a comunicação interna ela é fundamental porque você acaba também trabalhando temas de saúde mental, saúde física, relacionamento. Então, isso tudo, a comunicação, ela permeia o programa. Então, não tem como você criar um programa de felicidade sem ter uma área de marketing, de comunicação interna atuando e ajudando, inclusive, a área de recursos humanos. Nós somos uma consultoria pequena, mas nós temos, né, uma pessoa olhando RH e a gente, inclusive, a gente designou um time para esse programa de felicidade. Somos eu e a Manuela, que também está aqui hoje participando aí aqui na webinar. A Manu também é especializada em felicidade, então nós somos um time focado em criar ações e ajudar, inclusive, a liderança da empresa, né? Então, a comunicação ela é a base de tudo, né? Quando eu olho assim, você tem os indicadores, né? A gente tem tantos indicadores qualitativos, que são bem interessantes, e a gente também, com aquela pergunta que o Luan apresentou, né? Qual foi a última vez que você se sentiu feliz? A gente também faz toda uma análise de texto, uma análise qualitativa de respostas, e a gente cruza essas informações com os dados qualitativos, e aí a gente amplia ainda mais quais são os detratores que estão acontecendo na cultura, na gestão da companhia, o que está motivando as pessoas, então como a gente também potencializa, então tem sido muito interessante, inclusive o que a gente, embora estejamos no começo, a gente já vê algumas pessoas falando, né? Nossa, a vitalidade está muito baixa porque eu estou trabalhando muito, mas ao mesmo tempo eu estou com um problema em casa, eu estou mudando a babá, eu estou mudando a minha filha de escola. Então a pessoa começa a criar uma consciência maior, né? Eu acho que o principal é essa conscientização de você poder olhar como que você, se você está feliz, o que está te impactando. Então, traz realmente muitas reflexões, e em 2 meses e meio a gente já consegue ver isso na prática, o quanto que as pessoas já estão falando, né, dessas reflexões, e poder ampliar mesmo, né, o que está acontecendo e como que a empresa pode ajudar a melhorar, né, a qualidade de vida, o bem-estar dos colaboradores. Então, tem sido muito bacana, a gente está muito feliz de implementar esse programa.
Já fizemos ações também focadas para a saúde, mas estamos ainda embrionários, mas a gente entende que é um processo, foi aumentando a aderência ao longo do tempo, então está sendo muito bacana para a gente mesmo, né? Então, não tenho ainda muitos cases assim para trazer, mas a gente já percebe uma mudança em 2 meses e meio, a gente já consegue ver mudanças e trazer grandes reflexões para a liderança, que eu acho que isso está sendo muito importante. Então, quando a gente pega grandes empresas, até que passam, que tem muitas questões de cultura, de processo, você ajudar a criar modelos e boas práticas de gestão, isso vai trazer uma diferença muito grande para a sua empresa e para os nossos clientes. Então, a gente entende que isso, como já move, em pouco tempo já está movendo, e a gente, né, assim, até a Tamires acho que vai trazer alguns exemplos. Eu vi um depoimento, eu achei muito bacana tudo que está, né, que tá acontecendo, quantos indicadores, quantas coisas boas o programa já está rendendo, né? Então, realmente, eu imagino que daqui para frente a gente vai começar a colher ainda mais frutos da implementação do programa, né? Então, acho que Eu assim, esse é um acho. pouquinho do overview da WePlace. Só conectando num ponto que eu acho que é muito legal, Newton, de visualizar, por isso a gente quis trazer a Cami, tipo, bem recente, para entender que o impacto é totalmente direcionado à comunicação. É a forma como ela comunicou a abertura do programa, é a forma como ela envolveu as lideranças, é o formato das campanhas que ela conseguiu fazer para que isso seja vital no processo. Quando a gente traz, por exemplo, essa, que eu trago aquela imagem, né? Turma, que é essa imagem aqui, ó, que é a imagem onde a gente mostra que é uma etapa, isso daqui é o ciclo do processo. Sensibilização acontece todos os meses. Então ela precisa captar os dados, adaptar a comunicação e fazer. E ela precisa ser ágil nisso, senão ela não consegue responder às mudanças da cultura dela. Então, ela fica o tempo todo em cima disso. Então, comunicação é vital. Todos os meses, a comunicação precisa ser ágil, adaptativa, criativa e assertiva. Então não adianta você ter os indicadores e o indicador mostrar a dor está aqui, mas aí o pessoal não percebeu, você não transitou esse processo. Então, os profissionais de comunicação, e um dos motivos da gente fazer essa parceria, inclusive, Newton, aqui com a Abracom, está relacionado exatamente disso, de trazer assim, sem comunicação, o programa não anda. Não anda. Tipo, é necessário para que essas organizações e para que a gente possa levar toda essa solução para o mercado, que a gente possa atuar em conjunto. Por quê? Porque as organizações precisam de pessoas especialistas em comunicação para dentro e para fora, porque depois é mais difícil ainda reportar isso em cases, reportar isso para a mídia, reportar isso nos veículos, é ainda mais complexo. Interno, a empresa pode até conseguir fazer bem, mas para fora ela vai precisar de ajuda. Isso é certeza, assim, tipo, desse processo. Mas fica à vontade, Nilton. Isso aí é interessante, Luan, porque mostra que tão pouco tempo, né? Camila ressaltou isso, pouco tempo de implementação, mas você já veio os resultados. Eu me lembro que essa conversa da gente começou com um depoimento de um evento que eu participei que você estava, acho que foi Alex Breniken, que comentou da empresa dele e tal. E aí também você via que ele estava sentindo os efeitos, os resultados, etc. E aí, quando você fala, e a gente numa conversa interna antes, eu tive uma conversa com o Sheila antes desse evento, a gente conversou muito e reforçou a questão que, tipo, a felicidade, e aí é a história de você botar para fora, também é um reforço do seu posicionamento de marca. Então é o seguinte, se você tem um ambiente melhor de trabalho, você vai ter uma marca mais valorizada, você agência, você cliente, e a importância para o mercado. E aí acho que vai ser muito bom esse contraponto de Tamires agora entrando, porque ela fala de um processo já mais consolidado, com mais tempo de rodagem e com alguns dados que ela, se puder falar e também apresentar, Tamires, vai ser muito interessante para a gente. Tá bom? Deixar com você para se apresentar, apresentar seus cases. Eu acho que uma coisa, antes da Tami entrar, pessoal, até com base numa pergunta aqui, no caso do Alex que você trouxe, Newton, o Alex contratou uma agência de comunicação. Quem atende lá ele é uma agência de comunicação que o proprietário chama Bob,
que é muito, que é um cara bem legal, inclusive, e ele é altamente estratégico. Se ele não estivesse lá, porque como o Alex ele tem que focar no business dele, e ele não tem uma área de comunicação tão sofisticada quanto precisaria, ele contratou para poder fazer esse processo de vir acompanhando e conseguindo comunicar e participar. Então, assim, eu percebo que as empresas elas automaticamente elas fazem essa movimentação, principalmente para essa comunicação conectar para conectar a comunicação interna com a externa, entendeu? Principalmente para esse processo, para manter a identidade da organização comunicando de forma homogênea, de forma que quando o colaborador for publicar também nas redes sociais, ele publica consciente. Ele publica sabendo tal. E esse é um pouco do desafio da Tami, que a Tami vai poder contar. A Tami tá bem, a Tami já tem case, já tem indicadores, já tem todo esse cenário, porque ela já está há anos nisso, mas mais que isso, ela tem toda uma expertise de comunicação que foi desenvolvida ao longo do tempo, né? A Tami pode contar um pouco disso para nós também, acho que vai ser bem legal, assim, mas sem comunicação não tem condição. Fica à vontade, ô Tami, tá com você. Então, vamos lá. Bom dia, sou a Tamires da Leveros, né? A Leveros é uma empresa de 45 anos no mercado, onde por 11 anos, né? Desses 45, 11 anos eu faço parte dessa jornada e vou compartilhar aqui um pouquinho desse vídeo para mostrar quem é a Leveros e logo mais eu volto para a gente continuar essa conversa. Nossa jornada teve início em 1978, quando abrimos as portas da GeluSom, marcando o começo de uma empresa dedicada a fornecer soluções em climatização. Em 2005, nos tornamos multi-ar, ampliando nossa visão e compromisso com os nossos clientes. A criação do nosso e-commerce em 2007 e a entrada em marketplaces em 2015 abriram novos horizontes, mostrando-nos que poderíamos ser ainda maiores e melhores. Mas foi em 2017 que descobrimos o que significa ser Leveros, um compromisso diário de aprimoramento e excelência. Desde então, nos tornamos líderes em soluções e em climatização, graças ao nosso time dedicado de resolvers. Somos sinônimo de crescimento, conhecimento e conexão. Reconhecidos como Great Place to Work desde 2020, nosso alcance se estende por todo o Brasil, transformando sonhos em realidade e levando bem-estar a todos os cantos do país. Ser Leveros é escrever histórias de sucesso, e nosso maior sucesso é garantir conforto para os nossos clientes e parceiros. Leveros, seu bem-estar em boas mãos. Então, esse é um pouquinho, né, do que é a Leveros. Então, há 45 anos no mercado, hoje nós temos aí mais de 350 colaboradores e estamos espalhados a nível Brasil, entre lojas físicas, centro de distribuição. E quando o Newton fala dessa comunicação, é isso que nós conseguimos levar para todos os cantos, né, para todos os locais onde nós estamos inseridos, fazendo que todo mundo se envolva nesse ecossistema chamado Leveros. Então, aqui na Leveros, o nosso programa de felicidade teve início já há algum tempo e vimos uma oportunidade de transformar essa necessidade das pessoas em dados. Foi aí que nós, né, conectamos aí com a Zenbox para que pudéssemos tomar as melhores decisões, porque até então a gente não tinha decisões com base em dados. O nosso segmento do varejo é muito comum, nós temos um calendário anual de ações, então isso já é comum. Então, desde que conhecemos essa metodologia, né, de felicidade, enfim, isso pelo qual eu sou muito apaixonada, nós tivemos aí a oportunidade de potencializar aquilo que nós já fazíamos, né, para ressignificar esses momentos com base nos pilares da psicologia positiva. Foi aí que nós conectamos com o Permav. E desde então, é isso que nos guia em todas as nossas campanhas internas aqui. Com isso, nós conseguimos desenvolver programas de engajamento, de desenvolvimento, de autoconhecimento, ressignificar as nossas campanhas internas e fortalecer ainda mais a nossa cultura, né? Porque tudo isso nós tomamos a decisão com base em dados, né? Que é isso que nós conseguimos através
dessa parceria com a Zenbox. E o nosso calendário ele é bem vasto, é bem grande, né? E mensalmente nós temos aí o poder da tomada de decisão para fazer melhor no próximo ano, né? Com base sempre com as pessoas no centro de tudo. E eu vou trazer aqui alguns indicadores que nós conseguimos e conquistamos ao longo dessa jornada. Tivemos um aumento de 6% no índice de felicidade nesse último ano, né? Medindo de janeiro a dezembro. Isso, para a gente, é um motivo de muita felicidade, né? Tivemos também a redução do absenteísmo no nosso centro de distribuição, tivemos a redução do nosso turnover enquanto empresa, e tivemos também um índice de mais de 90% de satisfação interna, é onde as nossas pessoas falam, né, por nós. E quando a gente fala de comunicação, eu sempre defendo muito essa pauta de comunicação em todo o nosso ecossistema. Porque cuidando bem das pessoas, são elas que fazem a nossa marca, são elas que reverberam, né, aos quatro cantos, e esse é o nosso maior brand, né? Não existe competitividade maior do que cuidar bem das pessoas para que elas possam falar bem da gente também, para as demais pessoas. Que lindo. Eu fiquei emocionado. Mas é isso. Nossa, Tami, que legal aí. Eu acho que agora a gente abre para perguntas, pessoal, para que vocês possam nos cutucar e a gente possa sair daqui com uma agenda de esclarecimentos assim muito legal. Mas é uma construção e é bacana, pessoal, porque eu olhando assim, vendo esse processo, a gente tem empresas no Nordeste, empresas no Sul, empresas públicas e privadas. E o que a gente vê em todas essas empresas são seres humanos, né? É isso que elas têm em comum. Essa é a agenda que nos conecta, é a agenda humana. E a maior habilidade do ser humano é a comunicação, né? Se a gente olhar, o que que nos faz diferente de todos os outros seres aqui desse nosso planeta? É a nossa habilidade de comunicar e transformar a partir da comunicação, né? A partir da palavra, né? Então é muito legal tudo isso. Mas te passa a bola aí, Newton, fica à vontade. Eu queria fazer a primeira provocação para abrir aí o debate. É uma coisa que a gente até conversou essa semana, né? Como é que a gente pode transformar uma empresa que a gente entende que é tóxica, então uma empresa que já é uma empresa difícil, como a gente implementar isso, mudar essa chave? Quais são as estratégias que a gente pode usar? Eu vou colocar um ponto, mas eu acho que a Cami é uma pessoa ideal para falar desse tema. E a Tami consegue dizer um pouco do cenário dela, mas eu, desde quando eu conheço a Tami, eles já são muito, a cultura deles já é muito comprometida com cuidar, então já não é uma cultura tóxica, entendeu? Então eu acho que a Tami talvez não consiga contribuir com tanta facilidade nesse processo. Mas a Cami deve lidar com cultura tóxica o tempo inteiro, então eu acho que isso é muito bom, porque atendendo clientes, o cliente contrata a Cami para resolver problema. Se ele não contratasse ela, é porque não teria demanda, né? Então, eu acho que é um cenário muito legal. Mas trazendo do nosso ponto de vista, a gente entende que a empresa pode estar tóxica, a cultura pode estar tóxica, né? A cultura ela se faz. O que é cultura? Cultura é o comportamento que é externado entre as relações humanas. Então, você tem as relações humanas, ela vai externar um comportamento. Se o comportamento é positivo e leva o negócio para o sucesso, leva para o sucesso das pessoas, do negócio, quer dizer que a cultura é positiva. Se eu tenho uma cultura que leva tanto o negócio não vai para onde deve ir, e ainda machuca as pessoas, não leva as pessoas para onde ela tem que ir, é uma cultura negativa. O problema não está nessa que é negativa nos dois pontos, porque essa empresa fale. Se a cultura não está conseguindo, pelo menos, empurrar a empresa adiante, a empresa vai falir, vai dar problema. Porém, quando a gente olha para a maior parte das culturas, você tem muitas culturas que estão nesse estágio que você falou, Nilton, que é a cultura tóxica. Ela ainda existe e ela mói as pessoas para que ela possa produzir o efeito de estar bem no mercado. Porque se ela está no mercado ainda, está vendendo, tal, quer dizer que o mercado ou não está se preocupando com as questões voltadas à humanização do trabalho, e a gente vê que isso é uma tendência, né? A geração Z, por exemplo, já não aceita trabalhar nesse lugar.
as pessoas, a geração Z já não quer ser líder mais, não quer ter essa responsabilidade porque entende desse desafio. Então, na minha opinião, antes de passar a bola para a Cami, nesse cenário, se a cultura é tóxica, vai ter que partir da liderança do dono fazer a mudança dessa mentalidade. A partir da mudança dele, ele vai ter que trazer um especialista, por exemplo, igual a Cami, para apoiá-lo externo, porque ele já não tem uma cultura com pessoas que podem ajudar nesse processo. Então, assim, essa é a minha visão fazendo transformação cultural. As inbox conseguem entrar medindo isso, porque aí as pessoas não, as inbox vai conseguir trazer insights, porque as pessoas não vão aderir, as pessoas não vão querer, não vão entender que aquilo ali está fazendo bem, sentido para elas, tal. Então a resistência ao programa de felicidade também é um indicador de que aquela cultura não acredita nela mesma. Por isso que eu acho assim, precisa ter um executivo mudar de postura, que pode ser porque mudou a geração e aí usa esse processo como algo positivo, pode ser que várias coisas, mas tem que mudar. Se ele não estiver disposto a mudar, ele vai ter que colocar um executivo que tem uma visão positiva ali e vai ter que trazer um especialista na linha do que a Cami presta de serviço, que é nesse cenário. Essa é a minha visão, por exemplo, um dos motivos de ter trazido para cá. Mas eu acho que responder a pergunta da Maria Luísa, eu acho que pode ser legal, que ela já falou no chat, levantou a mão. Eu acho que antes de passar para a Cami, seria legal ouvi-la. Fica à vontade, Maria. Ai, gente, desculpa se eu me precipitei. Fica... Obrigada aí pelo evento, muito legal, muito atual o tema. Eu tinha duas perguntas, na verdade, uma mais rapidinha e a outra eu queria ouvir um pouco a Camila e a Tamires, sobre a experiência delas em relação à liderança. Que aí eu acho que eu pego o gancho com você, Luan, assim, porque a gente sabe que a liderança direta tem um impacto determinante ali, né, na experiência dos colaboradores. Então, como envolver a liderança nessa frente de felicidade, assim, para que eles estejam engajados e capacitados para exercer também esse papel. Então, se foi feito um trabalho junto com a implementação do programa de felicidade, junto às lideranças. Então, queria ouvir um pouco a Camila e a Tamiris em relação a isso, se elas puderem compartilhar. E a pergunta que é mais rapidinha, Lua, se depois você podia também explicar um pouquinho assim, quais são os pilares que vocês medem dentro dessa pesquisa de felicidade? A Camila comentou engajamento, saúde mental, mas quais são os pilares que são considerados para vocês chegarem nesse índice de felicidade? Boa, eu vou fazer uma puxadinha bem breve, aí depois eu passo a bola para a Cami e para a Tami, e depois elas devolvem para mim, que eu mostro para vocês exatamente o que a gente. Quais são as perguntas, sabe? Eu mostro exatamente o que a gente mede para vocês poderem ver em detalhe o que o colaborador reflete sobre isso. Mas, basicamente, pessoal, tem duas movimentações que são essenciais para que possa implementar essa transformação. A primeira é a felicidade precisa fazer parte da agenda da empresa. Ela precisa ser um valor. O líder da empresa, o CEO, o dono, vai ter que comunicar que felicidade agora é um valor para a organização. Se vocês verem, ontem teve o primeiro podcast da Heineken, estava o Maurício, que é o CEO da Heineken e também quem trouxe o programa de felicidade da Heineken, ele fala exatamente disso. Eu aprendi que eu precisaria fazer da felicidade um valor, porque senão eu não ia conseguir liderar sobre esse valor. Só qual que é o desafio? Medir se esse valor está sendo distribuído e incorporado pela cultura, entendeu? Querer e desejar é nobre, mas realizar é o desafio. É aí que entra comunicação, é aí que entra indicadores, é aí que entra ferramentas. A outra questão precisamos desenvolver com os líderes, e a Marina, que está aqui com a gente, é quem cuida do sucesso do cliente, traz essa visão que ser humano gera resultado. O líder precisa entender esta agenda. Ser humano gera resultado. E a gente mostra para ele como que ele pode desenvolver essas capacidades. Porque se ele humanizar o ambiente, o negócio começa a dar resultado para todo lado, entendeu? Nós temos vários cases aqui, por exemplo, de maior faturamento da história da empresa. Depois, tipo, por que isso aconteceu? Porque ser humano gera resultado, né? Então é interessante olhar para essa dinâmica. Mas passa a bola aí para você, Cami.
Bom, eu vou até, acho que essa pergunta também está conectada, né, com a pergunta do Newton sobre liderança tóxica, né? Como que você faz essa transformação aí nas empresas? Então, tudo começa com a liderança mesmo, né? Nem todas as empresas estão, às vezes, preparadas, né? Eu acho que o Luan respondeu, assim, muito, de uma forma muito clara, realmente você tem que ter um líder muito engajado com esse tema de felicidade, para que você comece a mudar mesmo as coisas dentro da organização, né? Porque se você não tem um grande sponsor que coloca isso como um valor mesmo, fica difícil de você trabalhar esse tema, mas tudo começa na liderança, né? E como que a gente vem fazendo isso lá na WePlace, né? Eu e a Manu, né? Ela estou vendo ela aqui também, ela está aparecendo. ah, Nós pegamos o resultado da Zenbox e a gente analisa todos os dados, tá? Então a gente trabalha mesmo com os dados, justamente porque quando a gente fala de felicidade, a gente não está falando de um tema subjetivo, mas a Zenbox permite a gente cruzar vários dados e desenhar e analisar possíveis hipóteses que estejam acontecendo em termos de gestão de pessoas, né, em termos de liderança mesmo, alguns líderes. Então, a gente percebe que alguns comportamentos podem estar desencadeando algumas dessas questões que saíram na pesquisa. E aí, a gente, com base nisso, a gente mostra essas análises, a gente discute com eles, tem sido muito produtivo. Eles têm. Eu lembro que a primeira vez o primeiro mês que a gente mostrou os resultados foi fantástico, porque, inclusive, nós temos sócios que são especialistas em metodologias, então são pessoas que gostam de ver dados e a gente conseguiu trazer dados para eles, então eles se sentiram muito seguros com os resultados que a gente apresentou e a gente causou ali muitas reflexões, né? Porque eles tinham uma percepção e eles puderam olhar que, assim, não é bem assim, tem algumas coisas que não estão tão bacanas aqui. Então, a gente precisa realmente a responsabilidade da gestão. Então, na nossa comunicação, a gente vem trabalhando muito forte com a liderança, que eles são um papel fundamental, primeiro, para que as pessoas possam criar espaços de pausa, de reflexão, que a liderança também precisa mudar em alguns aspectos de escuta mais ativa, de a forma como a gente trabalha. Então, a gente também tem repensado o foco no resultado. A gente é muito, né, consultoria. Acho que todo mundo aqui, é agência de comunicação, você trabalha para o cliente, tem um foco no resultado muito grande. Então, como que você consegue criar ações para que você tenha um ambiente mais saudável, uma qualidade, um equilíbrio no bem-estar, na qualidade de vida das pessoas. Então, assim, a gente está trabalhando principalmente com a liderança na WePlace. Todos os resultados, as ações, a gente trabalha junto com eles, a gente constrói com eles para que eles também desdobrem isso, porque se a liderança não leva isso para a ponta, você não consegue atingir todas as camadas da organização. Então, está sendo assim, a estratégia nossa tem sido diretamente com a liderança, principalmente os sócios da WePlace, então todos eles estão muito engajados e estão participando dessa construção de planos de ação junto comigo e com a Manu, para que a gente possa realmente mobilizar a empresa e, né, ou seja, a escada se lava de cima para baixo. Então, a gente está trabalhando muito forte essa mentalidade com a liderança. Eu gostaria de fazer só uma pontinha, Maria, para você poder ter essa visão. É assim, o processo, né, ali de confiança, ele é muito importante. E os líderes, quando você traz ações com hipóteses e não com definições, as pessoas estão com essa dor, isso é real, tal, o líder tende a ficar resistente. Se você traz isso de forma, é um fato, ele tende a fazer o que é necessário, entendeu? Porque o líder quer o sucesso. A questão é, ele confia naquilo. O que faltava nas organizações era um pouco disso, sabe? Um pouco do que o marketing digital trouxe para o mundo da comunicação e do marketing. Dados tangíveis, tipo assim, ó, tá vendo? Ó, teve engajamento.
teve like, teve, é a mesma coisa. O negócio precisa disso, ele precisa saber, pô, eu tô fazendo ação, mesmo eu tô fazendo ação, essa ação tá surtindo efeito, né? Porque senão vira aquele negócio que, igual câncer, só cresce, faz ação maior, mais legal, mas e aí? O que é sobre ser legal? Às vezes as pessoas estão precisando de mais tempo para ficar com a família delas. Às vezes as pessoas estão precisando de mais tempo para poder comer melhor, para praticar bons hábitos, para estudar alguma coisa nova, elas estão precisando de outras coisas, elas não estão precisando só daquilo que o trabalho quer delas, entendeu? Necessariamente. Então, é um pouco desse entendimento. Mas acho que ouvir a Tami vai ser bem legal. Coloca aí, Tami, os seus desafios. É bem grande, né, quando a gente fala de liderança, porque é um tema que ainda precisa ser desmistificado muitas vezes, né? Na Leveros a gente tem esse papel de estimular sempre, né? Seja por conversas, por reflexões, por pausas e levando sempre esse tema, seja para a liderança ou novos líderes, né? Hoje mesmo o nosso CEO vai fazer uma pauta no LinkedIn falando sobre felicidade nesse dia da felicidade. Então já é algo que vem puxando, né, como um efeito dominó, né, puxando lá de cima os líderes e os demais gestores da companhia. Se o líder, se o CEO faz, gente, normalmente a galera faz, os líderes fazem, viu? Olha para vocês verem, por que que o programa de felicidade da Heineken está lá com 80% de adesão? Porque o CEO fica ali, ó, marcando em cima. Porque se ele não marcar, ele não dá o torque. Se ele não der o torque, as pessoas não entendem os valores. Se elas não entendem os valores, elas vão fazer outra coisa, entendeu? Fazer outra coisa, não tem esse lance. E aí os líderes entendem, e aí os líderes vão repassando tal. A questão é comunicar bem para que isso não gere um telefone sem fio, vocês entendem? Imagina uma empresa de 14 mil colaboradores. A chance de ter um telefone sem fio é muito grande. Então, por isso a importância de indicadores. Porque o indicador vai conseguir captar se o telefone sem fio pegou, sabe? Tipo, se a campanha não deu certo, se a comunicação não foi assertiva, para você calibrar já logo no mês seguinte. E aí fica legal, porque mesmo que você não é uma obrigação com acertar, é a obrigação de estar sempre evoluindo e melhorando, entendeu? Então é bem interessante esse ponto. Tem mais gente aí que eu acho que está com a mão levantada, mas vai lá, ô Nilton, fica à vontade. Eu acho que o Tamires também queria complementar, mas depois eu É queria pegar um verdade. exemplo de vocês duas, Tamires e Camila, em relação a gente Luan falou aí de fazer mais e mais e mais, e às vezes não é. Tamires me contou uma ação pequena, que assim, relativamente pequena, sem tanto custo, que dá um resultado legal. Então, como é que vocês pensam a ação, exemplificar uma ação dessa e qual foi o resultado que vocês sentiram depois da ação? Acho que é interessante para a gente ver na prática o que foi isso implementado. Beleza, Nilton. O que eu ia compartilhar também é que uma das estratégias, né, de acordo com a pesquisa que a Maria fez, foi que agora nós criamos, né, divididos por canal, né, os nossos principais canais, como comercial, back-office e CD, o atendimento por BP. Então, esse BP tem a missão de fazer a aproximação com a liderança, com as pessoas. é, o nosso centro de distribuição tem o maior índice de felicidade, né, e o maior índice de satisfação pela GPTW. Por quê? Porque existe uma pessoa o tempo inteiro estimulando isso e falando sobre isso nos nossos centros de distribuição. E essa é uma pauta que nós estamos também puxando agora, né, tanto para o time comercial, back-office e tecnologia. Então, também é uma estratégia muito bacana que vem dando muito certo. Colocar Sobre um a apoiador mesmo, né, Tami? Tipo, que aí, Maria, tem lá um apoiador, um especialista que fica. Porque imagina, a Levero está distribuída no Brasil. São comportamentos humanos que você tem que influenciar muito rápido. Então, ele deixa uma pessoa lá, especialista, um business partner, que faz isso. E aí consegue criar um ambiente, né? Mas respondendo a pergunta da ação, eu acho que ia ser legal contar essa questão da ação, Tami. Tipo, como que vocês estão fazendo isso? A Cami também tem ações. Eu acho que é interessante contar sobre isso. Eu acho que é a ação que o Newton tá falando é a do monóculo, né? Tipo, que essa é demais, né? Tem cada uma. Isso, nem sempre, né? Tudo que nós planejamos e fazemos aqui na Leveros nem sempre é com dinheiro, mas sim com uma coragem e com muita vontade de fazer bem feito. Então, é uma
né, muitas das nossas ações, elas têm um significado muito maior. Ao invés de olharmos para dinheiro, nós olhamos para o significado daquela ação e comunicarmos tudo isso, antes, durante e o depois. Essa ação que nós fizemos no Monóculo, fizemos também uma campanha do Setembro Amarelo, que foi uma rede de apoio em todos os locais onde nós temos a Leveros, os guarda-chuvas amarelos. Mas isso é só um símbolo que reflete realmente o que foi aquela campanha. O mês inteiro nós falamos sobre a saúde, nós falamos sobre essa pauta, né, do Setembro Amarelo, que ela é muito importante para todos os meios. Então, assim, são ações pequenas. Essa do monóculo que o Newton está falando foi uma ação que nós focamos exclusivamente nos pilares da psicologia positiva, falando sobre emoções, significados, sentimentos, propósitos, que nós conseguimos trazer em uma foto o que traduz o ano de 2023. Então, foi nesse momento que nós conseguimos fazer essa campanha muito pequena, mas reverberou assim grandemente. E assim, os resultados são sempre positivos, tanto é que esse índice de satisfação acima de 90%, ele vem sendo acompanhado, né, e ele vem subindo sempre após a cada uma dessas ações que nós trazemos mais sentido para as nossas pessoas. E aí, Newton, acaba conectando naquela questão, pessoal, que é aquela questão que a gente colocou. A Leveros foi olhando, pô, por que que as pessoas não entendem sobre felicidade? Então, foi conscientizando via comunicação nisso, para que as pessoas não perguntassem para o Google, né? Que elas conseguissem aprender no trabalho. Depois ela percebeu que muitas pessoas não veem significado no trabalho, né? Naquelas questões. Então, ela reforçou o significado, pegou lá e construiu. Imagina, gente, vocês já viram aquele monóculozinho, né? A gente vê aquilo quando é criança. Eu, por exemplo, tenho essa imagem, eu criança olhando para isso, que é aquele tubinho que você olha dentro. Imagina colocar uma fotinha lá e você investigar isso. Você conecta com a memória afetiva da pessoa, você gera uma série de coisas. Isso retém talento, isso faz o cara não querer, né, ir embora, mas porque você está cuidando dele, não porque você está obrigando ele a ficar ou amarrando ele de refém, né? Tipo, é outro cenário, né? E aí você automaticamente vai ter uma diminuição do absenteísmo, né? Das pessoas ficando doentes ou não conseguindo participar. Então você triangulou tudo que precisava. Agiu em cima do burnout para não ter burnout, agiu em cima do significado para que aquele ser humano entenda o sentido ali, e agiu em cima dele saber que a felicidade é o caminho para nós, seres humanos. Mas tudo isso é comunicação. Vocês viram a qualidade da comunicação da Leveros? Tipo, isso veio ao longo dos anos melhorando, tal. Dá muito trabalho, gente. Tipo, pelo menos a minha visão, assim, que olha assim, nossa senhora, vocês são profissionais exemplares, dá muito trabalho. O profissional de comunicação sofre demais. Meu Deus, tem que ter uma sensibilidade gigantesca, né? Mas é um pouco disso. Mas puxa aí, Cami, da sua visão. Bom, a gente, né, como nós estamos no começo ainda, acho que a primeira ação que a gente implementou, nós temos um programa de mentoring dentro da WePlace. Então, toda a nossa equipe ela tem um mentor que olha o desenvolvimento dela ao longo do ano. Então, a primeira coisa que a gente fez foi a primeira pergunta que assim todos os mentores têm que começar no programa de mentoring, toda a sessão, primeiro a gente incorporou a nota, né, como que a pessoa está se sentindo nesse momento na mentoria. Então, se ele não estiver bem, a gente pode até não fazer a mentoria. Então a gente entender como que está realmente a pessoa no estado de espírito dela, né? Ou seja, ela está bem, entender como que a pessoa está naquele momento, né? Então a gente olhar realmente a pessoa para esse lado além do trabalho. A gente não está ali para falar de trabalho, está para falar da pessoa. E, além disso, o mentor também vai ter que conversar, entender um pouco sobre a pesquisa, né, sobre o programa de felicidade, entender um pouco, trocar, fazer uma escutativa, como que ele está vendo o programa, como que ele está, trabalhar ainda mais essa reflexão, né, abrir ainda mais esse espaço de conscientização e reflexão sobre todas as dimensões aí do PERMA, né? E, além disso, a gente tem incentivado a liderança a escutar mais e puxar, principalmente quando a gente fala de vitalidade, como que o time está se sentindo, né, para incentivar e entender, né, o que a gente também pode fazer, né, da liderança, trabalhar essa escuta e também trazer insights além
dos resultados das Inbox. E a gente também lançou o We Care News, que é um jornal mensal, onde a gente dá dicas de nutrição, de movimento, de leitura, e tudo correlacionado com todos os temas aí das 6 dimensões né, do PERMA-V. Então, a gente implementou até agora essas ações, e cada resultado que vem a gente já trabalha em cima de novas ações, né? Então, a gente imagina que vão vir muitas ações ainda para a gente trabalhar, assim como a Tami, né, trabalhar essa do monóculo. Então, assim, acho que tem muita coisa que a gente vai poder criar e trabalhar, né? Então, acho que a cada mês também a gente vai entendendo os resultados, porque os resultados mostram para a gente também para onde a gente precisa direcionar as nossas ações. Então, a cada mês surgem novas ideias e novas estratégias aí dentro da Replace. Boa. Maravilha. Estamos abertos a perguntas, viu? Quem tiver, Isso. quiser perguntar alguma coisa, tá aí o microfone, é só liberar e mandar ver na pergunta. Boa. Ah, Maria, se você quiser também, turma, para eu cutucar ainda mais enquanto vocês estão aí no processo de refletir sobre as perguntas, eu posso mostrar quais são as perguntas, para vocês sentirem isso. O que que vocês acham aí? Vocês fizeram um like aí, quem fizer um like, eu sigo nessa linha, para vocês poderem ver o que que é perguntado. Seguimos nessa linha? Todo mundo aí? Vamos nessa? Então vamos lá, que aí a gente usa os últimos minutinhos e cava a pergunta aí. Quando vocês estiverem vendo, vocês me falam. Boa. Vocês viram, galera, que a Cami e a Tami acabam precisando muito de ter indicador para elas criarem as ações. Elas precisam disso porque é assim que vai norteando. Não só criar, mas saber se deu certo. Então ela fica o tempo todo. Se deu certo, ela pega. Aí ela consegue ver novos gaps e assim por diante. Mas olha o que que a gente avalia. Diante de que a felicidade, né, é fundamental, né, que nem a gente colocou. E a gente tem essas dimensões aí, Maria, as dimensões são essas daqui, ó. Emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado, realização e vitalidade. Como que a gente analisa, né? Então, essas daqui são as perguntas sobre emoções positivas. A gente analisa dentro dessas perguntas, a gente consegue chegar a essa conclusão. A compreensão de como as pessoas estão se sentindo mentalmente no trabalho. Então a gente pergunta lá se ela acha alegre e divertido o ambiente de trabalho, numa escala de 1 a 5, e aí, com base nisso, o indicador calibra lá. Vê as condições de ansiedade, depressão e estresse, criatividade, e se existe o bem-estar instituído como uma ação definitiva dentro da organização. Depois, em engajamento, a gente consegue compreender como as pessoas estão entendendo o talento humano delas aplicado na relação do trabalho. Mas é o talento humano dela, é o que ela acredita que ela tem que fazer. Vocês já viram aquelas pessoas que estão na carreira errada? A Cami deve ver muito isso. Está na carreira errada, a pessoa sofre. Mas às vezes ela está na carreira errada, mas ela é boa no que ela faz, mas ela não gosta daquilo que ela faz. Aí começa aquele distúrbio, né? A gente consegue visualizar isso também, entender essa estrutura. Depois a gente consegue entender se as pessoas estão compreendendo o valor dos relacionamentos para o sucesso do trabalho dela, né? Se aquelas pessoas que estão trabalhando com ela estão fazendo sentido para ela, né? Para ela poder atingir esse sucesso. A gente também compreende se o talento dela está conectado e alinhado com a cultura organizacional. Então, se o talento dela está podendo ser reverberado em comportamentos que são valorizados e conectados com aquela cultura. Depois, a realização, que compreende aí se as pessoas estão reconhecendo o seu valor humano no trabalho, né? Se ele está sendo reconhecido, né? E por último, a vitalidade, que é se as pessoas estão entendendo que a sua condição física no trabalho está trazendo o resultado esperado. Com isso, a gente junta lá, aí o mestre aqui, que é o nosso querido Jorginho, que está aqui, é o grande idealizador da matriz, da estrutura estatística disso, né? E aí, com isso, a gente consegue grafar todo esse cenário e trazer isso daqui do jeito que a empresa quiser. Então, ela pode segmentar e analisar por homem, mulher, ela pode analisar por faixa etária, pode analisar por departamento, ela pode analisar por área de serviço, ela pode analisar por cenários que ela quer entender, por exemplo, mulheres com TPM. Se ela quiser, ela pode agrupar essa galera
e ela vai conseguir analisar. Ah, pô, quero analisar esse tema. É possível. Então, coisas também que são meio que fora da lógica comum, que pode ser muito do cenário daquela empresa, a empresa pode analisar também. Então, tem empresa que está muito focada em faixa etária, tem empresa que está focada em departamento, tem empresa que está focada em geração. Vai variar desse cenário e por aí vai. Então, de modo geral, galera, eu acho que era o máximo que a gente conseguia esgarçar, assim, do processo e ficando à disposição, né, para poder trazer isso à tona e entrega a palavra para você, Newton. Pronto, a gente já está chegando aqui também no nosso final aí do horário. Mas aí agradecer a todos. E quem tiver pergunta para Luan, quiser enviar para a gente também encaminha internamente isso aí. Luan é um cara super disponível, aberto aí para conversar, entender a necessidade de cada agência e dos clientes da gente também. Então fica aí aberto esse contato com o Luan e futuras parcerias aí com a Abracom para a gente desenvolver algumas coisas bem legais. Queria agradecer a todos aí. Falando de. Ivan falou muito de indicadores, e a gente está aqui com um indicador legal, porque a gente ficou em todos 50 pessoas presentes o tempo todo no webinar. Então, a gente conseguiu um indicador interessante também aí para o nosso. E esse webinar, como fica gravado na Abracom, no YouTube, e depois ele é visto por outras pessoas, essa audiência aumenta também. Newton, a gente teve 75 inscritos, então tem mais gente que vai receber a gravação. Ai, que Exatamente. legal. E, turma, se vocês quiserem e pensarem que isso vale a gente criar eventos recorrentes, eu já me coloco à disposição para que, se as agências queiram implementar, a gente quiser fazer esse processo, a gente pode, via Abracom, fazer o processo de contribuir para que isso fique no debate, para que a felicidade possa fazer parte da agenda, tanto quando ela quiser atuar em clientes, porque vão ter cada vez mais clientes precisando desse tipo de trabalho, né? Por exemplo, pô, como é que eu desdobro o meu programa? Como é que eu comunico o meu programa para o mercado? Quanto para implementar como ferramenta para poder viver isso, porque eu acredito que a melhor forma de poder comunicar para o mercado é viver aquilo, né? Conseguir ter esse cenário. Então, eu estou totalmente à disposição aí para a gente poder projetar o que for necessário para que isso possa acontecer. É, é isso aí. E o Gui falou para a gente tirar uma fotinha. Vamos tirar a fotinha? O Gui tira as fotinhas da gente, a gente aparece todo mundo com os dentes expostos. Ó, que coisa boa. Aê! E aí, Guilherme, já foi? Oi? Turma, eu acho que é isso. Eu fiquei imensamente contente aqui com estar com vocês. Muito obrigado pelo tempo de vida de vocês. E é isso aí. Foi Obrigado aí ótimo. também, Camila, Tamires, pelo tempo de vocês aí com a gente, contribuindo aí com o debate. Sheila, é isso. Finalizamos mais um É isso. Insights. Até o próximo, que também vai ser muito interessante, né, Newton? Valeu, pessoal. Vamos depois avisando aí pelas redes da Abracom os próximos temas. Até mais. Tudo de Um bom, abraço, gente. pessoal. Valeu. Obrigada, Feliz gente. geração Tchau. para Tchau, tchau. vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Missão cumprida. Foi ótimo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado muito aí. Foi muito E bacana. Não, a gente teve um número grande de inscritos, né? E eles sabem que é gravado, então a gente tem pessoas que. Aí teve gente no presencial, agora, né? A pessoa não saiu, acho que foi muito boa a apresentação, a sequência também, né? O Luan, depois Tamires e Camila com os cases, acho que ficou muito completo. Vocês gostaram também de participar? Foi. nossa, eu adorei. Você Eu gostou? adorei, eu fiquei nervosa no começo, mas eu Nossa, gostei nem parece, muito. mandaram super bem. Quando o Nicole começou a A liberar as Tami não pessoas a faria isso entrarem, por nada, viu? A Tami é muito. Eu não faria por nada, né? É para mim até uma honra ver a Tami Olha, é apresentando. uma conquista, porque vocês não vê foto minha em lugar nenhum. Esse ano saiu a primeira foto minha na Leveras, depois de 11 anos. É, obrigada, né? Tipo, ela. Olha, essa foi então a um gente teve. momento marcante aí, Parabéns, ó. então, Tamires.
Eu Mas eu sempre vejo. tive uma dificuldade, então te entendo. A Ah, Nicole Eu também é lembro. tímida, né, Nicole? é muito Mas louco, ela faz tudo, ela TCA. participa de tudo. é muito legal. Mas E eu é vejo, superação, pessoal, né? eu vejo que assim, muda significativamente a realidade das organizações, esse olhar, porque você consegue ver exatamente o que está pegando. Se você não tomar uma atitude, vira quase que uma negligência tipo ética, entendeu? Você está vendo que a pessoa está Exato. lá com um problema, tipo, de vitalidade, porque a gente consegue, esses dados que ficam soltos no mercado, tipo, ou melhor, nas pesquisas, né? Soltos nas pesquisas, tipo, saúde mental não tá legal, tal. A gente evidencia para o cenário do cara, e ele pega e fala assim, ó, é isso nesse grupo de pessoas, nesse lugar. O que que você vai fazer com essa questão? Estamos aqui para ajudar. Então, isso evidencia, e aí passa a ser uma responsabilidade ética dele se movimentar naquela questão. Por exemplo, a Tami ficou ano passado inteiro nesse processo, está num processo sensível agora também, de questões, então é muito interessante porque vira uma responsabilidade. Só que a É, empresa só passa a entender como responsabilidade aquilo que é indicador. Porque não dá para a empresa pegar e falar assim, não, tudo que eu estou ouvindo é minha responsabilidade, mas a partir do momento que vira um indicador dela, faz parte da reunião de board, ela analisa isso junto com o EBITDA, junto com o faturamento, junto com o atendimento, então ela sai analisando esse processo. E isso vai tomando E você proporções. consegue, inclusive, botar as prioridades, né? Você não consegue fazer tudo de uma vez, então você vai priorizando isso ou aquilo e vai nos pontos. E você vai olhando, Absolutamente por nos exemplo, ó, pontos. agora eu estou com uma dor nessa minha vertical, nesse lugar. No final do dia, nós somos uma solução de gestão de risco. Tipo, o cara vai conseguir, nesse momento, para as empresas, que todas elas estão com algum grau de dificuldade e muito elevada. A Leveros é um exemplo. E está lá tendo que trabalhar muito. Imagina as empresas que estão realmente num cenário tóxico mesmo, entendeu? Isso. Onde a gente Verdade. mede aqui também. O cara tá penando, 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 mas tem consciência disso. E não é pressa. Ele não tem que ter pressa. Ele tem que ele mostra para a cultura o seguinte, ó, entendi, vi que o problema é grande, vou começar por aqui porque é aqui que tá doendo mais. Ponto. Exatamente. Ninguém reclama, ninguém fica cutucando, ai, tem que ser eu primeiro, porque o dado te dá essa possibilidade dele poder. Eu estou ouvindo todo mundo, vou cuidar da onde está precisando mais de mim, assim eu vou ajustando e assim eu vou ajustando. Só que isso, só dele cuidar do lugar que está precisando mais, é como se fosse um organismo. Se você fizer um corte no dedo, você melhora a sua saúde, você cuida desse corte, você melhora a sua saúde mental. Porque para de ficar te cutucando, né? O problema é no dedo, mas o organismo inteiro sente. É a mesma coisa, entendeu? Se você cuida daquele ponto, automaticamente os outros percebem, olha, o cuidado já é algo valorizado. Na hora que precisar é isso. É incrível. O efeito cascata é incrível, entendeu? Então aí acaba que as coisas vão se desdobrando, as pessoas vão cuidando delas mesmas, o organismo vai se automoderando e a estrutura vai melhorando. Tipo, é um processo muito louco, assim, é muito, muito sistêmico, entendeu? Muito orgânico, né? Então a coisa se desdobra dessa forma. Mas Mas é isso. foi ótimo. Obrigado aí mais uma vez, Luan, seu espaço, Tamires também. Tamires agradecimento duplo, né? Pelo espaço e pela coragem aí de Coragem! abrir, de enfrentar Obrigada. os desafios. É Obrigada pelo verdade. convite, viu? Muito Foi obrigada. ótimo. Foi Muito uma bom. delícia, gente. Foi uma manhã positiva, sabe? Eu acho que esse é o grande Foi. lance. Gostoso, a gente Não, conseguiu fazer, ficou leve, todo mundo debateu. Quem quis ficar de ouvinte ficou, quem quis falar, falou, dentro do tempo, dentro do cenário, Foi ótimo. abordando o tema, mostrando que comunicação é vital, porque é mesmo, sanando uma dor que a gente precisava comunicar, que é a dor da comunicação desse lance. Não pode virar happiness washing, né? Não podemos, né? Tem o greenwashing para virar happiness washing, não. Então, é muito legal tudo isso. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela participação, foi maravilhoso. muito obrigada, viu, Luan, por você priorizar a Abracom no dia de hoje. A gente sabe que sua agenda também não é fácil hoje, né? Enfim, mas vai valer a pena porque cada um dos participantes ele vai disseminar isso para dentro da própria agência e também com os clientes, né? Então acho que isso também é bacana, né? Vai ser muito legal. É isso aí. Tudo de bom, gente. Conta Valeu, com a gente. Tchau, pessoal. Um abraço pessoal. Tchau, grande. tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. A Até gente mais. não sei.